Olá, amigo, aluno, aluna do primeiro ano do ensino médio, Sociologia. Estou gravando esta aula aqui para vocês, a princípio para dar uma repassada rápida nas 4 questões que eu coloquei para vocês sobre a Revolução Industrial. Foi feito lá a aula, lembram-se, né, do contexto, desde o mercantilismo, que foi dando as bases necessárias para o surgimento da Revolução Industrial, assim que as máquinas começaram a operar manualmente, depois por energia, né? Primeiro humana, força motriz, depois a energia, que é uma das questões, inclusive, qual a energia que deu mais impulsionamento a esse processo da Revolução Industrial. E também o trabalho que eu pedi para vocês sobre o pensamento de Émile Durkheim. Eu quero dar uma passada nesse assunto, para que nós começamos agora já compreendendo a sociologia como ciência, compreendendo o contexto que ela foi criada, a importância do Auguste Comte ao perceber a sociedade pelo olhar científico, a chamada física social do Auguste Comte, né? Agora, chegando no pensamento de Émile Durkheim, para nós começarmos a estabelecer os grandes clássicos da sociologia e, mais adiante, o processo de socialização ficar bem mensurável para vocês nas próximas aulas. Antes eu quero aqui mostrar a minha tela para vocês em relação às questões que eu coloquei para vocês, as 4 questões, tá? Sobre a Revolução Industrial, né? 4 questõezinhas simples que eu coloquei aí para vocês. Qual sociedade antecede a sociedade capitalista? A sociedade feudal? Vocês se lembram antes aí de iniciar o primeiro ano do ensino médio, né? Lá no fundamental, quando vocês estudaram a sociedade feudal, nas monarquias, os feudos eram pequenos reinos que tinham ali todo um sistema social funcionando, né? Uma sociedade feudal, tinha ali as pequenas cidades que produziam os materiais, os alimentos, né, que aquela sociedade consumia, né? Especificamente os nobres, o clero, militares, e aquela base da sociedade feudal produzia na agricultura, os alimentos em gerais, vestuário, né? Sociedade medieval, aí na verdade é um jogo de palavras, né? Porque a sociedade medieval basicamente é a mesma sociedade feudal que depois da queda do Império Romano foram se estabelecendo gradativamente os reinos e as regiões. A Europa em específico foi se redesenhando e mais adiante as grandes monarquias como a francesa, a inglesa, a espanhola e por aí adiante. A sociedade mercantilista já era uma sociedade onde a questão de mercado já havia evoluído muito. Aí aparece a figura do mestre artesão, aquele que já produzia com uma qualidade diferenciada, com técnica, já com equipes de produção para a época, né? As equipes de artesãos, e aprendizes dentro daquele sistema que estudamos na aula anterior. Esse sistema era o mercantilista. O que faltava para esse sistema passar para o sistema capitalista industrial era apenas o desenvolvimento das máquinas. Quando começou a aparecer a máquina
que tinha a força motriz, a força humana, e depois a máquina trabalhando por energia, carvão, hidráulica, elétrica e assim por diante, aí a explosão da sociedade industrial. Lembram-se? Portanto, a resposta correta é a sociedade mercantilista. Já a sociedade globalizada, vocês podem já ir imaginando uma sociedade moderna, tecnológica, com uma tecnologia bem mais avançada que a da Revolução Industrial, que ainda iria conhecer o telefone, para depois o rádio, a televisão, o rádio, no telefone, a televisão. Imagina a sociedade globalizada hoje, ligada através de redes online. Né? Beleza? Para essa primeira questão, a resposta certa é mercantilista a sociedade. O sistema de produção e sua divisão de classes, na época do mercantilismo, a manufatura, não se tinha máquinas produzindo, nem indústrias, a produção era manufatureira, feita com habilidade manual, se dava da seguinte forma: mestre artesão, artesão e aprendiz. Essas pessoas que operavam a produção nessa época, exato, essa é a resposta certa. O mestre artesão, o artesão e o aprendiz. É legal perceber que nessa época o mestre artesão já havia desenvolvido uma técnica muito aprimorada. Quando chega à indústria, todo esse conhecimento do mestre artesão foi transferido para o desenvolvimento das máquinas, né? Aprimorando ainda mais a técnica. Burguês e proletário, estamos falando de uma divisão marxista de classes sociais com um olhar no mundo capitalista. Esse assunto já estaremos falando sobre ele nos clássicos de sociologia em Karl Marx. E mais propriamente aprofundado mais adiante no primeiro ano e no segundo ano, tá certo? Também no terceiro, falando de trabalho, vai se aprofundando, tá? Patrão e empregado já é uma terminologia mais contemporânea, né? E não é a resposta certa também. Organizado por sindicatos já é uma característica também do universo industrial, a organização de sindicatos. Portanto, a sistema de produção não era organizada por sindicatos nessa época do mercantilismo, da manufatura, nem por essa divisão patrão-empregado, nem burguês e proletário, e sim mestre artesão, que era o dono dos meios de produção, o artesão e aprendiz. Em linhas gerais, uma estrutura pequena de produção, tá? Muito assim, podemos dizer, muito regionalizada, né? Produzia para uma pequena região. Indo adiante, a próxima questão: qual a fonte de energia que impulsionou a Revolução Industrial no início do século XVIII em especial? Como eu falei para vocês, existe uma data, mas essa data é um referencial. A Revolução Industrial é um processo que aconteceu de forma mais significativa na Inglaterra. A energia elétrica, ela impulsionou a Revolução Industrial já numa etapa mais avançada, não nesse processo do século XVIII. A energia eólica é uma energia que utiliza a força do vento, né, para movimentar mecanismos de produção de energia. Também não é o caso, né, pessoal? Baterias, menos ainda. As baterias também, a forma de reter energia em uma bateria também é mais adiante. E temos o carvão. Vocês se lembram da máquina a vapor, né? A máquina a vapor que foi falado na aula sobre a Revolução Industrial. A máquina a vapor, como que se produz o vapor? Através do calor. E se produzia o calor através do carvão. E o carvão era a grande riqueza cobiçada por todos os detentores dos meios de produção para gerar energia. Inclusive o carvão, ele é uma das energias
que era explorada através do interesse das grandes potências em outros povos, de dominar outros povos, de invadir outros países, e para tirar riquezas minerais, como no Brasil foi muito o pau-brasil, né? Cana-de-açúcar, o carvão também era menina dos olhos desses interesses aí. Beleza? E a última questão que eu coloquei para vocês, a Revolução Industrial, essa aqui é molezinha, né? A Revolução Industrial aconteceu simultaneamente em alguns países da Europa, em especial. No entanto, foi mais intensa em um país especificamente, sendo esse indicado como o berço da Revolução Industrial. Que país é este? Estados Unidos? Olha aí a confusão que pode ter. Os Estados Unidos foi muito importante em um momento do capitalismo, inclusive na implantação do modelo liberal de economia, que é um assunto que nós já estaremos falando um pouquinho mais adiante também, que já tem no material de vocês. Mas não é esse momento da Revolução Industrial. A Alemanha também não. A Alemanha fez parte do processo, mas não foi na Alemanha onde o processo foi mais intenso. Na China, nem pensar. Na China, nessa época, ela estava muito, entre aspas, atrasado para quem vê a Revolução Industrial como desenvolvimento social, né? Muitos criticam essa visão, dizendo que a Revolução Industrial não se trata de desenvolvimento social, e sim tecnológico em vias de produção, para o foco da produção da riqueza material em si. Né? Inglaterra, é esse que você colocou? Se foi, acertou. Né? A Inglaterra ficou famosa por esse referencial em relação à Revolução Industrial. A França teve bastante força nesse processo, mas foi a Inglaterra o berço industrial do mundo no século XVIII, e isso se perdurou aí no início do século XVIII e se perdurou aí durante todo esse século. Muito bem, agora eu quero colocar para vocês alguns slides para darmos sequência ao trabalho que eu pedi para vocês valendo nota, né? Tem a nota aí das atividades da Revolução Industrial, a aulinha sobre a Revolução Industrial que vocês tiveram, e o trabalho sobre Émile, né, para alguns em francês, Émile Durkheim. Alguns falam Durkheim, outros falam Durkheim, ou Durkheim. Então existe aí algumas formas de pronunciar esse nome que variam um pouco. O Émile é uma pronúncia abrasileirada, né? Pois o nome é francês, Émile Durkheim. Qual é a habilidade que nós pretendemos trabalhar com vocês nessa aula? Passar a compreender a sociedade pela visão dos grandes clássicos da sociologia. Durkheim, vocês já viram o Comte, mas o Comte ele fica no segundo plano historicamente, conceitualmente e academicamente, porque apesar de importante a colaboração do Auguste Comte, ela foi superada em sua essência pelo Durkheim, sabe? Por isso que alguns dizem que o Durkheim é o pai da sociologia, outros o Comte. E fica essa discussão. Mas a visão do Durkheim foi aceita academicamente como uma visão mais adequada, e a partir daí se estabeleceu a sociologia por intermédio dessa nova abordagem sociológica do Émile Durkheim. Essa habilidade, queridos alunos e alunas, ela é muito importante. Eu sempre procuro motivá-los em relação a aproveitarem o seu ensino médio. O ensino médio é uma oitava, por assim dizer, um novo momento na formação acadêmica de vocês, que as disciplinas se aprofundam e vocês têm aí a sociologia e a filosofia para poder ampliar o olhar de vocês em relação ao mundo, em relação à sociedade, em relação à atuação social de vocês, que em breve começa a se complexar, né,
já ir mais adiante, faculdade, trabalho, casamento, relações sociais mais complexas, né? E essa habilidade, então, de perceber a sociedade de uma forma mais ampla, começando pelos clássicos da sociologia, depois se aprofundando aos teóricos contemporâneos, ela enriquece muito a experiência de vocês, queridos alunos e alunas, em suas relações sociais, tanto profissionais como relações humanas em geral, trazendo para vocês um diferencial humano, uma riqueza e uma interação mais significativa. Isso é importante para o desenvolvimento de vocês, para as oportunidades que a vida deverá estar trazendo para vocês e que através dessas habilidades vocês interagem com mais qualidade. Isso é muito importante para o desenvolvimento em todos os setores, profissional, humano, né, relacional, visão de mundo, ser menos estereotipado, ter um senso crítico mais apurado, mais qualificado, que vai trazer muita diferença na vida de vocês. Tá? Aproveitem muito o ensino médio de vocês. Emil Durkheim, esse indivíduo aí, tem uma contribuição muito bacana para a sociologia. Eu gosto bastante do Durkheim e do Weber, de todos, né? Mas esses dois sociólogos aí, eles trazem uma contribuição muito significativa, né? O Durkheim, ele sistematizou muito a sociologia. Através dessa sistematização, ele estabeleceu uma base para o pensamento sociológico em todo o mundo. Considerado por muitos como o grande fundador das ciências sociais, Émile Durkheim nasceu na França em 1858. Vocês se lembram aí, vocês já têm claro para vocês a questão da Revolução Industrial, e que o Émile Durkheim, ele nasceu em plena efervescência da Revolução Industrial. O Marx também, vocês vão ver depois, em plena efervescência da Revolução Industrial. E o Durkheim, ele vem a falecer em 1917, ele também pega essa transição da Revolução Industrial, que vai se deparar ali com a explosão da Primeira Guerra Mundial, que traz questionamentos muito importantes em relação a esse sistema. E ele olhou para tudo isso, né? Bem interessante isso. Diretamente influenciado pelo positivismo de Comte. Vejam, Comte, pessoal, essa habilidade que eu quero que vocês tenham é que perceber assim Comte como um teórico importantíssimo. O que Comte ele estabeleceu métodos importantes, né? Colocar que Comte foi superado pelo Durkheim não é interessante. É que o Durkheim estabeleceu uma visão sistêmica mais adequada. Mas o Comte foi um grande influenciador de todos os seus contemporâneos, e obviamente ele também foi criticado, né? Mas quando eu pedi para vocês aquele trabalho sobre o positivismo de Comte e sua influência até hoje, é que essa influência do positivismo ela se perpetuou, um trava-língua aqui, desculpe, em função de que ela realmente estabeleceu uma ordem. Lembram-se quando nós discutimos em sala de aula e através dos trabalhos que alguns de vocês fizeram, que a própria escola que vocês estão inseridos nesse momento, ela foi estabelecida por essa visão sociológica do Comte, né? Do positivismo. O funcionalismo, que era uma linha de pensamento na época, de que a sociedade era necessário pensar essa ordem social, estabelecendo cada vez mais a ordem em uma sociedade que aumentasse, que ela se expandia muito em complexidade. O Durkheim é um funcionalista, e através da visão funcionalista dele, ele foi estabelecendo um sistema mais adequado. Tá certo? Portanto, influenciado pelo positivismo,
dedicou sua trajetória intelectual a elaborar uma ciência que possibilitasse o entendimento dos comportamentos coletivos. Então ele começou já a perceber que para compreender, para mensurar a sociedade, era importante identificar mais elementos nesse sistema. Então sua grande preocupação era explicar os elementos capazes de manter coesa. Ele tinha essa visão, né? A sociedade precisa funcionar através da visão funcionalista da época, funcionar de forma que seja coesa, né? Que a tendência ao conflito sempre foi muito intensa e que essa coesão para a funcionalidade da sociedade era importante. E o sistema precisava ser pensado nesse sentido. A nova sociedade que ia se configurando após a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Durkheim foi sociólogo, olha a capacidade, né, de adquirir, processar conhecimento e produzir mais conhecimento. Foi sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo, social e filósofo francês. Né? Incrível, né, a capacidade desses teóricos. Criou a disciplina acadêmica, portanto, em Comte havia discussão acadêmica, mas através de Durkheim, na França, na faculdade de Sorbonne, foi estabelecida em primeira instância a disciplina acadêmica de sociologia. E o Durkheim, curiosamente, uma curiosidade interessante para vocês terem aí como uma informação que fica guardadinho em vocês, enriquecendo o conhecimento de vocês, o Durkheim foi o primeiro professor de sociologia, por assim dizer, de ciências sociais, na Sorbonne, na França, né, um tremendo teórico, né? Seus alunos correram o mundo inteiro, inclusive alguns alunos do Durkheim no Brasil fizeram um trabalho interessante em relação à nova ordem positivista e o desenvolvimento dessa visão ainda positivista da época, mas sendo ampliado pela contribuição do Durkheim. É curioso que alguns alunos do Comte já estavam no Brasil e depois alguns alunos do Durkheim já produzindo conhecimento, né, já eram professores, professores doutores, né, produzindo conhecimento, vieram também para o Brasil e estabelecendo assim aqui no Brasil, no meio acadêmico, uma visão sociológica. Demorou para a sociologia se desenvolver no Brasil, mas o pensamento sociológico no Brasil, vocês vão estudar isso, ele foi bastante interessante também. Contribuição de Durkheim, obras fundamentais. A divisão do trabalho social, aí Durkheim começa a colocar nessa divisão, vocês vão perceber em Marx, uma divisão diferente. Marx ele coloca uma situação mais dogmática, e ele coloca mais uma questão filosófica de um certo dogma, né? Um dogma de ação social em relação à condição percebida por ele na época aí da Revolução Industrial, do surgimento da sociedade capitalista industrial. O Durkheim ele é um cara mais sistêmico, né? Ele sistematizou mais, não tem muito essa coisa da doutrina. Então ele sistematizou a sociedade com foco em perceber a questão dessa divisão do trabalho e da coesão social através dessa sociedade capitalista. Como mensurar isso, como sistematizar tudo isso para elaborar a sua teoria. Outra obra importante dele, As Regras do Método Sociológico. Né? Aqui nesse livro foi, né, nesse trabalho desse teórico, então ele estabeleceu a metodologia. Então ele transcende a física sociológica de Comte quando ele estabelece um método sociológico
não focado no indivíduo, e sim no sistema, percebendo o sistema. E esse método ele foi mais adequado, mais aceito, tornando-se assim então o pensamento e a visão de Durkheim mais adequada para sistematizar a sociologia e compreender a sociedade de uma forma mais eficiente e eficaz. O livro O Suicídio é um marco, tá, na contribuição de Durkheim, meus alunos e alunas. Ele percebeu nesse evento, um livro que ficou muito famoso na época e até hoje ele é muito estudado, e ele é contemporâneo, viu? O Durkheim é muito contemporâneo, mesmo depois de tanto tempo, né? Temos aí 100 anos praticamente da morte dele. Ele percebeu que o suicídio não é uma questão particularizada no indivíduo. O suicídio é um fenômeno social mensurável. Nessa aula eu estou dando uma pincelada, porque no processo de socialização nós estaremos estudando Durkheim, etapa por etapa da visão dele, nós chegaremos no suicídio, estaremos trabalhando isso, quem dera, espero assim, em sala de aula. O Durkheim é considerado o pensador dos fatos sociais. Os fatos sociais estabeleceram uma metodologia de mensuração da sociedade aceita até hoje. Então, o objeto de estudo da sociologia hoje, para muitos sociólogos e no meio acadêmico, ele é muito importante através dos fatos sociais que Durkheim estabeleceu. O suicídio é um fato social. Tá? Através dos fatos sociais, ele sistematizou uma série de comportamentos da sociedade. A interpretação dos fenômenos sociais a partir das condições exteriores aos indivíduos. Vocês lembram-se que Comte estabeleceu uma metodologia pelas ciências naturais? Lembram-se disso? Portanto, ele focou no indivíduo e na natureza subjetiva humana para entender as manifestações sociais através da natureza subjetiva humana. Já o Durkheim, a interpretação dele é das condições exteriores a nós que geram em nós o comportamento. Estabelece, através de coercitividade, através de ordens sociais, estabelece a produção dos fatos sociais, através de eventos fora de nós, nos quais nós vamos introjetando, né, esse comportamento, essa visão de mundo, e passamos a agir socialmente através dessas condições exteriores. Então, uma fala dele no livro As Regras do Método Sociológico, eis então uma ordem de fatos que apresentam características bastante específicas, né, que ele pôde perceber de forma sistêmica. Eles consistem em maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo, e que são dotados de um poder de coerção em virtude do qual se impõe a ele. Ou seja, nós indivíduos, nós chegamos através da visão de Durkheim, e isso foi considerado adequado pelo meio acadêmico e para a produção sociológica a partir de Durkheim, que nós chegamos no mundo, o mundo está pronto. E através de todas essas características e desses fatos que constituem o sistema social, a nossa maneira de agir, de pensar coercitivamente, é moldada através desses eventos externos a nós. Portanto, a família é um evento que nós encontramos pronto quando nós chegamos ao mundo. A igreja, a escola, a política, o sistema de produção e consumo, né? Tudo isso é externo a nós. Entenderam, meus amigos alunos e alunas? Como que funciona essa visão sociológica? Que interessante, essa habilidade, conforme nós vamos desenvolvendo essa habilidade,
Bem interessante, né? Portanto, os fatos sociais, características: coerção social, exterioridade e generalidade. De uma forma, tá, assim, de uma forma um pouco mais enxuta, para depois nós podermos trabalhar o processo de socialização com mais propriedade. Coerção social, a tal da coercitividade. Você se vê fazendo algo porque é coercitivo, você tem que fazer aquilo. Você tem que ir para a escola estudar, você tem que desenvolver uma profissão e trabalhar. Você se vê numa condição que você precisa gerar renda para a sua sobrevivência. Então existe uma coerção. Não entenda a coerção como algo mal ou bom. O que a coerção existe é como algo que é preciso, como coesão, para gerar a coesão social que o Durkheim fala, e inclusive para a mobilidade individual do indivíduo social em sociedade. Ela é importante. Mas existe, claro, a coerção pela dominação, que daí nós vamos aprofundar. Mas a princípio a coerção não é bem ou mal. Ela precisa ser daquela forma. Né? Eu preciso que seja estabelecido para mim uma ordem social para que eu me desenvolva na sociedade. Esse desenvolvimento meu na sociedade me dá a capacidade de que eu gere na sociedade também as minhas habilidades, meus talentos, e vá, através disso, eu tenho a possibilidade de enriquecer a sociedade também com a minha atuação social. Entendem? E assim vocês vão, através desse sistema, crescendo dentro dele e contribuindo com suas habilidades para o sistema. E aí nós temos os códigos e regras morais. Vamos entender isso com um exemplo? Imagine que você veja uma mulher de burca, aquela roupa que a mulher usa, que cobre todo o corpo, aparece apenas uma parte das mãos, dos pés e os olhos. Para nós, imaginando uma mulher, uma moça na praia ou numa piscina, é algo, algo assim, conflitante, né? Totalmente antagônico. Mas para aquela sociedade existe todo um código moral interessante, inclusive, que eu já andei conversando com uma pessoa muçulmana, muito interessante, inclusive, que para nós, olhando, olha que sociedade que é essa, que a mulher usa burca, né? São regras morais que geram uma coerção social e aquela mulher usa burca, com códigos morais. Esses códigos morais também eu gosto sempre de colocar em sociologia, não aquela coisa dogmática, reativa, de contra tudo isso, que são códigos que não me dão liberdade. Não, pessoal. Existe isso. E existe todo um estabelecimento de historicidade que, através da história, de um contexto histórico e de valores morais muitas vezes bastante significativos, foram sendo construídos todos esses eventos sociais, esses fenômenos sociais, que nem sempre são meios de manipulação social. Tá? E em sociologia nós vamos entender isso. A manipulação e a dominação que se utiliza de vários meios e toda a construção de valores morais muito importantes para a coesão social. A exterioridade, que é outra sacada tremenda que o Durkheim trouxe, revolucionando a visão sociológica que estava se estabelecendo ainda na época. Condições que atuam sobre o indivíduo, modelando comportamentos e exemplos, porém exteriores a nós. Por exemplo, a obrigatoriedade do voto, o serviço militar, falar determinado idioma. Se você nasce no Brasil, você vai falar português brasileiro. Se você nasce no Japão, você vai falar japonês, mas não é uma escolha sua. Essa é a sacada do Durkheim, né? E começar a perceber um sistema funcionando no qual você está inserido. Generalidade, consenso social
e inerente a todos os membros de uma sociedade ou grupo. Por exemplo, o consenso de que a mulher deveria ser apenas dona de casa nas décadas de 40 e 50. Nas décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos, 60 também podemos dizer, na década de 60 começa a revolução, uma revolução jovem e cultural muito significativa, que nós vamos ver também em sociologia, e vai até a década de 70, em especial com muita intensidade. Aí tem o movimento hippie, tem o Woodstock, tem o Maio, de 67 na França, muito interessante, tá? Vamos ver isso depois, que quebra muitos paradigmas sociais. Mas nessa época era tremendamente aceito que a mulher servia para ser dona de casa. Mas, novamente, eu sempre enfatizo aquela questão que nós precisamos nos dar conta da visão reativa em relação a processos sendo colocados numa caixinha dogmática. Então aquela época a mulher era submissa. Não. Ela era submissa dentro de um sistema social, porém, muita riqueza se produziu aí, tá? Muitas mulheres foram felizes e criaram seus filhos e viveram em famílias harmoniosas, onde os filhos tiveram o privilégio de ter suas mães em casa. Eu sempre procuro colocar para meus alunos olharem para o sistema social conforme nós vamos trabalhando, nunca aceitando uma ideologia muito pragmática. A mulher na década de 50 era uma mulher submissa. Existia isso, mas também existia muita riqueza. Depois a mulher começa a ganhar espaço na sociedade, desenvolver competências, ela começa a colocar muita riqueza de um conhecimento do desenvolvimento da mulher na sociedade, muito legal também, mas vamos ver sempre isso de uma forma mais tranquila para podermos olhar para o cenário de uma forma mais ampla. Espero que vocês estejam me entendendo. Olhar para o cenário de uma forma mais ampla para evitar os radicalismos que hoje são um dos grandes problemas sociais em relação à divisão de classes, que nós vamos aprofundar mais adiante. O radicalismo que gera mais segregação ainda do que a que ele combate. Tá? Mas esse é um assunto mais adiante. Pessoal, essa imagem aqui infelizmente não está muito boa, né? Mas uma reflexão sobre o fato social e sua generalidade, tá? Opa, me atrapalhei aqui. O primeiro slide está um pouquinho difícil de ler, mas está escrito assim: já não fazem mais crianças inocentes como antigamente. Essa imagem nós podemos pensar na época da Revolução Industrial, tá? Vindo aí até a década aí de 40, 30, 50, onde a criança foi aos poucos sendo muito disciplinada, sabe, para esse mundo capitalista industrial. E a criança era extremamente comportada, sabe? Então, quando se via uma criança, você pode ver pela moda. A roupa da criança era como a roupa dos adultos. Não existia moda para a criança. Né? Essa é uma questão para nós estudarmos também, bem interessante mais adiante. E uma disciplina bastante rígida, que era um desdobramento da cultura da Revolução Industrial, que a criança trabalhava nas indústrias. Tá? No segundo desenho, já não fazem mais crianças como antigamente. Já tirou a palavras inocentes. Por quê? Porque aqui a criança tinha mais liberdade, ela é mais arteira, ela chuta bola, ela solta pipa, ela brinca com bolinha de gude, com betes, ela está fazendo arte, ali está de short, sem camiseta, sem tênis, à vontade e brincando, né? E a última, essa já é um pouco mais contemporânea, vamos pensar aí na década de 80, quem foi criança na década de 80, viveu muito essa coisa da criança brincando, né? Tinha muita liberdade na rua,
no campo, nas próprias escolas, assim, as crianças elas eram, na época da escola, elas já traziam, né, essa cultura da rua, de interação social, e aquilo acabava repercutindo para a escola trazia um pouco daquela disciplina positivista, e essas duas situações iam criavam um ambiente curioso, né? E bom, aí eu estou falando detalhes para quem viveu a época, né? Vamos lá. E já uma imagem agora bem contemporânea. Já não fazem mais crianças. Na primeira não se fazem crianças inocentes. Na segunda, crianças, né? Aquela criança mesmo livre, que brinca e tal. E na última já não se fazem mais crianças. Aí você vê já a influência do estereótipo, de tipo ideal, que nós vamos estudar em Weber. Já uma criança já usando a moda, né? Que é o tipo ideal para a sociedade, criado um estereótipo de consumo. Cabelo, visual, look, celular. Vocês podem perceber lá atrás os prédios, né? Uma cidade moderna, celular na mão, né? E já um modelo diferente, e aí a generalidade. Cada um desses desenhos é uma criança que nasceu no mundo tal, e a generalidade é algo externo, e ela nasceu e se viu naquele mundo, se adaptou àquele mundo, e os fatos sociais moldaram o seu comportamento. Nós podemos dizer, não sei se vocês concordam comigo, que a criança do meio é a mais feliz, né? Que parece que as coisas caminhavam bem, mas hoje, e nós vamos estudar mais adiante, hoje existem vários métodos de dominação que criam um estereótipo. E vocês, queridos alunos e alunas, estão nesse momento, e a criação do estereótipo gera muita fraqueza humana, sabe? O estereótipo é um modelo que a pessoa tenta ser e deixa de ser ela mesma como a criança do meio. Esse é um assunto para mais adiante, que eu espero assim conseguir trabalhar bem com vocês, para que vocês não sejam muito influenciados por esses meios de dominação modernos. A consciência coletiva é muito interessante, que o Durkheim sistematiza para futuros estudos. Como gerar uma consciência coletiva no cidadão? Pois a consciência coletiva é que gera coesão social. Se eu tenho uma consciência coletiva, se eu olho a sociedade como sistema, eu percebo que a minha ação social é importante para o funcionamento da sociedade, para o bem dessa sociedade, para o bem do próximo e para o meu bem. Porque se é um sistema coletivo, um organismo sistêmico, se ele não funcionar bem, acabará me atingindo a mim. Portanto, a consciência coletiva é uma sacada tremenda de Durkheim. O funcionamento do todo social, essa consciência coletiva, né? Se existe normas de trânsito, normas numa empresa, profissionais, na escola, na família, essas normas precisam ser atendidas não como uma coercitividade negativa, uma coercitividade sim, que eu preciso me adequar, mas para um bem maior, do qual eu desfruto. Muito interessante ver isso, tá? As instituições sociais fazem parte dessa consciência coletiva, né? Tão sofridas essas instituições por corrupção, por falta de investimento, por paradigmas complicados. Nós vamos nos aprofundar mais adiante. A integração social e a harmonia, né? Parece bonita essas palavras, mas a visão de Durkheim é sistêmica. Mas sistêmica como? Ele percebe que a integração social e a harmonia tem que ser produzida por essa consciência social. Estados, né? Normal e patológico, que é um assunto um pouquinho mais profundo, que nós vamos entrar na visão do Durkheim, no processo de socialização. Tá? Então essa aula continua mais adiante, deixa eu voltar aqui na minha imagem. Esses assuntos continuam mais adiante, e o que nós vimos agora de Durkheim, a habilidade que eu quero promover em vocês, de começar a entender o grande teórico sociológico, o primeiro aqui no caso o Émile Durkheim, e de começar a gerar em vocês essa habilidade de enxergar a sociedade.
fazendo de vocês pessoas com senso crítico mais apurado, menos manipuladas e que tenham uma ação social mais significativa. Isso é muito importante, tá? Aqui vamos fechando essa primeira abordagem para irmos já mais adiante para processo de socialização, que é bem rico, baseado especialmente em Durkheim, e fechando inclusive o primeiro trimestre, tá, pessoal? Fiquem atentos aí para esse fechamento. Eu vou colocar umas questõezinhas em relação a essa aula na sequência e procurem acompanhar, especialmente nesse momento aí das aulas à distância. Um grande abraço para vocês, meus amigos e amigas, e até a próxima aula.